Olá, turma, tudo na paz com vocês? Eu espero que sim. Gente, na nossa aula de metodologia de hoje, nós vamos tratar acerca da hipótese e dos resultados, tá bom? Isso aqui se refere tanto ao que você vai fazer no projeto de pesquisa quanto no trabalho especificamente, tá? Com relação à hipótese, ela vai ser montada lá no projeto de pesquisa e os resultados, então, vão depender do desenrolar do seu trabalho, né, do seu trabalho de pesquisa. Então, nós vamos trabalhar essas duas questões meio juntas. Por quê? Porque dependendo do desenvolver, de como você vai encontrar aquilo que você se propõe buscar no seu trabalho, esses resultados eles vão ser apresentados confirmando ou não a hipótese que você levantou, tá certo? Então, por isso que eu vou trabalhar eles aqui juntinhos. Então, primeiramente, coloquei aqui para a gente começar a pensar essa questão. Todo trabalho científico, acadêmico, ele vai partir de uma ideia prévia, alguma questão que vai mover o pesquisador a buscar conhecimento acerca de um tema. Então, todo trabalho vai partir de uma certa inquietação, ou de uma curiosidade acerca de um tema em específico e no que se refere à nossa área de atuação. Isso vai acontecer na esfera jurídica, tá certo? Então, por vezes, ao definir o tema do projeto de pesquisa, nós vamos ter aquela tendência de imaginar qual ou, mais ou menos, o caminho que vai levar aos resultados, quais serão os resultados obtidos ou a que conclusão o trabalho chegará. Então, normalmente, é muito difícil que alguém comece um trabalho de pesquisa sem ter essa ideia prévia, de pensar mais ou menos aonde vai dar essa pesquisa toda. No entanto, gente, a gente não precisa se prender a essa hipótese, Então, esse caminho que a gente imagina que o trabalho vai tomar, nada mais é do que a hipótese. No entanto, a gente não precisa se prender a ela. Por quê? Porque tudo pode acontecer ao decorrer da pesquisa. Então, você deve, de repente, começar pensando uma questão e terminar esse trabalho tendo uma visão completamente diferente, Então, eu posso dizer para vocês isso até por uma experiência pessoal, E aí eu posso adiantar um pouquinho para que vocês consigam visualizar melhor isso. Quando eu comecei a minha pesquisa de mestrado, que foi sobre o tema pagamentos por serviços ambientais, eu entrei nessa pesquisa com uma ideia de que pagamentos por serviços ambientais seria algo interessante, seria algo bom juridicamente falando, que poderia trazer bons resultados do ponto de vista da preservação do meio ambiente, pensando na questão do direito ambiental, que era o meu foco de estudo, continua sendo. E aí eu fui então começar essa pesquisa de mestrado pensando nisso, certo? Nossa, deve ser interessante e tal. Ao final da pesquisa, eu me dei conta de que não era bem assim, É interessante, vírgula. Então, essa vírgula que ficou no final, essa desconfiança minha que eu passei a ter com relação aos pagamentos por serviços ambientais, ela gerou o que se tornou posteriormente a minha pesquisa de tese de doutorado. Então, eu trabalhei a perspectiva que eu vi lá no mestrado de pagamentos por serviços ambientais, porém sobre um outro viés, que foi um viés bem mais crítico do que eu fiz na minha dissertação, questionando em que momentos esses mecanismos de pagamentos por serviços ambientais, enquanto políticas públicas, seriam interessantes, para fins de preservação ambiental, para fins de sustentabilidade, dos parâmetros ambientais que a gente busca perseguir hoje em dia. E eu me dei conta, lá no final da tese, depois de alguns anos de estudo, que os pagamentos por serviços ambientais eles não podem ser considerados como um todo, porque tem vários tipos, e alguns tipos são interessantes e outros não. Essa percepção eu não tinha lá no início do meu mestrado. E isso foi adquirido ao longo do tempo de pesquisa, tá certo? Então, só para ilustrar para vocês como a gente parte de uma hipótese e não necessariamente nós vamos chegar ao ponto que nós imaginávamos, Então, tudo pode acontecer, a gente pode fazer uma curva aí na análise desse tema e ter um resultado diferente daquilo que a gente estava esperando, e é perfeitamente normal, e é bom, inclusive, que isso aconteça, Porque se eu já sei,
Qual o sentido de pesquisar? Então, o legal, o interessante é a gente pesquisar sem saber onde vai dar, né? Porque, e pensando, aceitando de bom grado os caminhos que a nossa pesquisa vai levar, tá certo? Então, coloquei aqui para vocês, tentei resumir um pouco essa ideia, né? De que, por vezes, ao definir o tema do projeto de pesquisa, nós temos a tendência de imaginar qual será o resultado obtido ou a que conclusão o trabalho vai chegar, né? Mas nem sempre vai se confirmar aquilo que a gente achava. Não obstante, vejam só, precisamos ponderar que o objetivo da pesquisa não deve ser exatamente o de chegar ao ponto imaginado, mas caminhar rumo ao desconhecido, tá certo? Então, como eu estou comentando com vocês, não necessariamente aquela sua ideia inicial ela vai se confirmar, né? E a gente tem que estar de coração aberto para isso. Portanto, essa premissa ela é importante, esse reconhecimento, para que o pesquisador não se prenda às impressões iniciais acerca do seu tema de pesquisa e sim permita conhecê-lo melhor, propiciando surpreender a si mesmo com um resultado diferente daquilo que imaginou no início da pesquisa, tá certo? Então, mais ou menos resumir essa ideia que eu gostaria que vocês tivessem com relação à hipótese aqui nos slides. Então, pessoal, trouxe aqui para vocês que os conceitos, na verdade, algumas ideias básicas sobre hipótese e sobre resultados, né? Para quê? Porque esses dois são fundamentais para o nosso estudo de hoje, tá certo? Então, para que a gente compreenda, né, como que as coisas vão acontecer ao longo das nossas pesquisas. Então, primeiramente, quando eu falo em hipótese, aqui pegando definição de dicionário mesmo, gosto sempre de fazer isso porque eles nos dão um ponto de partida. Então, aqui no que se refere à hipótese, nós temos que a hipótese é a suposição que se faz sobre algo, né, que pode ser verdadeira ou falsa, fundamentando-se em evidências incompletas ou pressentimentos, em conjecturas, né? Também a gente pode considerar a hipótese como um juízo ou suposição sem um fundamento preciso, com base em evidências incompletas, com que se pretende explicar ou prever certas observações ou fatos cuja comprovação depende de investigações posteriores. Isso aqui a gente está falando o que seria a hipótese no sentido genérico, né? No sentido até de senso comum mesmo. No entanto, quando a gente está falando da hipótese em pesquisa científica, eu não posso simplesmente montar uma hipótese lá no meu projeto de pesquisa com alguma coisa que eu acho com base nas vozes da minha cabeça, tá? Eu preciso montar a hipótese do projeto de pesquisa com fundamento, com algum fundamento, e que seja um fundamento válido, um fundamento aceito cientificamente, né? Não uma loucura, uma elucubração que não tem nenhuma comprovação, tá certo? Então, não é que a minha hipótese eu vou colocar lá qualquer coisa, né, que eu ache. Eu preciso sustentar a minha hipótese, tá? Em que eu estou argumentando isso? Por exemplo, né, lá no meu caso, estudante de mestrado sobre pagamentos por serviços ambientais. Se você procurar, vai existir, né, diversos estudos científicos que vão falar muito bem dos pagamentos por serviços ambientais, que é tudo ótimo, com base na economia ambiental, né? Então a gente vai ter algumas teorias ali que vão dar fundamento para dizer que isso é bom. E se eu quero defender isso, eu vou usar esse fundamento, tá certo? Fundamento válido, científico, ainda que haja divergências e que a gente possa questioná-los mais na frente, tá certo? Mas tem que fundamentar. Não pode, sim, achar. Vou dar um exemplo para vocês. Vi uma pesquisa uma vez em que a aluna ela queria argumentar, ela queria fazer uma pesquisa para dizer que o regime de progressão de pena no direito penal, vejam só isso, foi bem interessante, trazia um sentimento de, qual foi a palavra que ela utilizou? De injustiça, né? de impunidade para as pessoas no Brasil. Então ela fez toda a pesquisa dela fundamentada nisso, mas ela não trouxe uma pesquisa sociológica, né? Uma pesquisa sequer, né? Eu nem vou entrar no mérito da área de pesquisa, que dissesse isso, né? Que as pessoas acham que o regime de progressão de pena é algo injusto.
A gente tem toda uma base no direito penal para explicar o regime de progressão de pena, para que ele serve, para ressocialização e etc. Mas ela argumentou categoricamente, sem nenhuma comprovação, que havia um sentimento de impunidade, e ela baseou o trabalho dela nisso, tá? Inadmissível, né? Não tem como. Então, se ela me trouxesse um estudo, né, comprovando que as pessoas no Brasil acham que gera impunidade, é uma coisa. Ainda que eu discorde, ela está baseada em alguma coisa. Mas sem nenhuma comprovação, sem nenhum estudo, sem nada, simplesmente porque ela acha isso, né? E a gente não pode colocar isso dentro do rol do que é pesquisa científica, tá certo? Então eu não posso construir resultados com base em algo que não tem fundamento, que não tem fundamento científico, beleza? Apenas para ilustrar, para que a gente consiga concretizar um pouco melhor as coisas. Da outra parte, nós temos os resultados, né? E aqui o dicionário nos entrega algumas questões relativas ao que é um resultado, o que se espera de um resultado. Então vamos lá. Ato ou efeito de resultar, consequência de um ato, deliberação sobre um assunto. Então a gente precisa tratar os resultados não como um mero desdobramento da hipótese, tá? Mas como algo que é consequência, que é resultado de algo que eu fiz antes. O que é esse algo que eu fiz antes? É uma pesquisa científica realmente válida, aprofundada. Eu fui ler sobre o assunto, eu vi o posicionamento de várias pessoas, eu vi os posicionamentos divergentes à ideia que eu quero sustentar. E aí, depois de ler tudo isso, de compreender, de buscar elementos fáticos também, de buscar dados institucionais, de buscar dados materiais, de buscar fatos, né? Também, além da teoria, eu vou trazer então resultados, eu vou tecer os meus resultados de acordo com a pesquisa que eu fiz. Então, pessoal, a hipótese, ela vai sim nortear o meu resultado, no sentido de que com a hipótese eu elaboro a hipótese de acordo com evidências e com fundamentação. E aí vou construindo toda essa fundamentação, vou vendo o que diz a literatura, o que diz jurisprudência, o que diz legislação, as questões divergentes e a partir dela construir o meu resultado, tá? Mas eu não posso dizer que a minha hipótese vai guiar os meus resultados. Assim, guiar no sentido de confirmar essa hipótese. Ela vai guiar no sentido de buscar subsídios para ver se aquela hipótese se confirma ou não na pesquisa, tá certo, pessoal? Então, aqui apenas para relembrar, né, o projeto de pesquisa, antes de você começar a fazer, antes de você realmente fazer todo aquele levantamento teórico e ter seus resultados, nós temos aí o projeto de pesquisa, que é onde vai aparecer a hipótese, tá? Então, tá aqui a hipótese, ela aparece aqui, ó, temos a capa, o título, com a identificação do projeto, posteriormente a justificativa, problema, hipóteses. Nem todos os lugares pedem para você colocar hipótese. O que eu quero dizer com isso? Que dependendo da instituição onde você vai submeter esse projeto, a hipótese vai aparecer ou não. Eu já vi projetos de pesquisa em instituições que não se pede a hipótese, tá? Mas pode ser que ela esteja lá, e aí você precisa estar pronto para construir essa hipótese. E você vai construir como? De acordo com aquilo que você acredita que o tema vai gerar de resultado para você, de forma fundamentada, tá bom? Então, não esqueçam. Então, cada um desses elementos, ele vai contribuir para o trabalho que vai ser realizado depois e que vai expor efetivamente os resultados, tá certo? Aqui, ó, nós temos também resultados esperados, né? Alguns projetos colocam essa questão dos resultados esperados, que seria meio que um desdobramento ou uma construção um pouco mais robusta com relação à hipótese. A hipótese você vai resumir ali numa frase, né, num parágrafo no máximo. E os resultados esperados você vai então detalhar um pouco mais, tá certo? Lembrando que essa é uma estrutura que pode sofrer muita variação. Então tem lugares, por exemplo, vocês vão terminar a faculdade de Direito e vão querer submeter, aí tentar fazer um mestrado, por exemplo,
A instituição para onde vocês vão vai dar um modelo para vocês do que tem que conter, né? E nem sempre aparecem esses resultados. Normalmente eles ficam, e também normalmente não aparece hipótese, mas com certeza vai estar o título, a área, né? A justificativa vai aparecer, o problema vai aparecer, os objetivos geral e específicos também vão ser exigidos. A revisão de literatura normalmente é exigida também, né? Ainda que sucinta, mas você tem que colocar no seu projeto de pesquisa o que dizem os autores sobre o tema que você quer trabalhar e metodologia, com certeza, tá certo? Alguns vão pedir o cronograma também, a maioria pede. Orçamento também alguns, mas na área do direito é quase nunca utilizado. Referências, apêndices e anexos, tá certo? Apêndices nós utilizamos para casos em que você queira incluir alguma coisa que não entrou no teu texto, mas que você mesmo escreveu, então você coloca ali no apêndice. E se você quer colocar no anexo alguma outra coisa que se relacione ao teu tema e que não foi você que escreveu, você, não é de sua autoria, você utiliza os anexos. Na área do direito, as pessoas gostam muito de utilizar o anexo para colocar legislação, algum decreto, algum documento jurídico que julgue relevante pro trabalho, tá certo? Já vi muita gente escrever livro assim, né? Escreve um pouquinho ali e põe aquele monte de anexo. Bem comum na área do direito, né? Para dar volume pro trabalho. Não é legal, né, gente? Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande de achar as leis. Então a gente dá um Google ali, baixa uma lei, lê uma lei, não precisa você colocar lei como anexo no teu trabalho. Mas às vezes você utilizou uma resolução, por exemplo, muito específica de um órgão e que ela é muito importante para a tua análise. Então você deixa ali para que o leitor ele consulte caso queira, tá certo? Então apenas para lembrar onde a hipótese vai aparecer no projeto de pesquisa, tá bom? Então, a hipótese para fins didáticos, né, a gente vai trabalhar ela como um elemento do projeto de pesquisa. E os resultados especificamente como um elemento do trabalho de pesquisa em si. Quando vocês forem escrever a monografia, quando vocês forem escrever o artigo científico, escrever o relatório de iniciação científica de vocês, para quem for fazer, tá certo? No entanto, então, é preciso deixar claro que a sua hipótese aparecerá ao longo da escrita final. Então, a hipótese vai aparecer lá, ela não vai estar só no projeto. Então, você vai citar essa hipótese também na introdução do trabalho, né? No resumo. Então, ela vai aparecer lá. Você vai colocar de alguma maneira e ao longo do trabalho você constrói, você fortalece aquela hipótese ou você derruba aquela hipótese ou você estabelece algumas observações enquanto aquela hipótese, tá certo? Então, o que é a hipótese? Trata-se de respostas ao problema ou problemas de pesquisa. Essas respostas são tratadas como provisórias, né, vindo a ser confirmadas ou refutadas no todo ou em parte ao final da pesquisa e das reflexões propostas pelo trabalho. Então, aqui, um projeto de pesquisa deve conter apenas uma hipótese? Não necessariamente, você pode trabalhar com várias hipóteses, inclusive existe um método de pesquisa que é o hipotético dedutivo, em que você pode estabelecer diversas hipóteses e ir testando ou argumentando em torno de cada uma delas. Não é muito comum no direito, tá? Mas é possível observar esse tipo de metodologia também, tá bom? Mas não é muito comum. O trabalho científico permite a formulação de uma ou várias hipóteses, portanto, né, que podem auxiliar na verificação de qual delas ou nenhuma delas responde ao projeto de pesquisa. Então, o método hipotético dedutivo, ele pode ser aplicado aqui nesse sentido, apesar de não ser comum, como eu comentei. Então, nós temos aqui a hipótese, né? Qual é a utilidade de uma hipótese? Eu diria para vocês que é orientar a pesquisa, né? Então, é partindo de hipóteses ou de uma hipótese que o pesquisador vai buscar elementos que confirmem ou refutem. Ele vai buscar elementos que vão fazê-lo aprofundar no estudo daquela hipótese, daquele tema em específico, tá certo? Então, aqui, como a hipótese aparece no projeto? A hipótese vai se expressar, então, por meio de uma afirmação, né? Então, lá no caso da minha dissertação de mestrado, como foi que eu coloquei ela no meu projeto? Coloquei, né? Analisar
a inserção do princípio do protetor recebedor como algo interessante, eu acho que eu coloquei algo mais ou menos assim, para a efetivação da sustentabilidade por meio dos pagamentos por serviços ambientais. Então, digamos que a minha hipótese, ali, resumidamente, era que o princípio do protetor recebedor, ele se concretiza através dos pagamentos por serviços ambientais e que isso pode ser interessante para buscar a sustentabilidade, tá ok? Lá na minha tese de doutorado, com todo o estudo que eu fiz, qual foi a hipótese que eu comecei a trabalhar na tese? De que, diferentemente da minha hipótese no primeiro trabalho, de que os pagamentos por serviços ambientais, eles poderiam servir à ideia de mercantilização da natureza e não ajudar na sustentabilidade. Olha como muda um trabalho, a perspectiva de um trabalho ao longo de uma pesquisa. Então, no mestrado eu iniciei com uma hipótese que eu confirmei em partes lá no final. Eu cheguei ao trabalho assim com as minhas ressalvas e durante o doutorado daí foi completamente diferente. Então eu comecei com essa pulga atrás da orelha e aí no final eu cheguei a uma conclusão de que não necessariamente os pagamentos por serviços ambientais seriam interessantes do ponto de vista do direito ambiental. E eu mostrei em que situações ele é interessante e em que situações ele não é interessante através dos critérios, dos graus de sustentabilidade que eu trabalhei na minha tese, tá certo? Então, apenas para que vocês consigam ilustrar como a gente vai trabalhar a hipótese no início e como ela vai gerar-nos, ajudar, nos guiar até o resultado, refutando-se ou não essa hipótese, ok? Que mais? A hipótese deve atentar para a cientificidade. Então, já comentei isso com vocês. Vocês não vão tirar uma hipótese da cartola. A hipótese vai ser fundamentada. Portanto, como eu coloquei aqui, ó, os enunciados a serem construídos devem ser específicos, devem ter conceitos claros, baseados em algum arcabouço teórico que sustente e não deve refletir convicções morais desprovidas de embasamento científico, tá bom? Pense muito nisso, o que você acha, né? Se tem fundamento científico para que você coloque isso no trabalho de pesquisa. Então, nós temos aqui, ó, características das hipóteses. Isso aqui é importante para a gente começar a pensar essas hipóteses. Deixa eu diminuir isso aqui, que está atrapalhando aqui o slide. Ok. Consistência lógica, né? A hipótese não deve ser contraditória e precisa ter compatibilidade com o corpo de conhecimento científico. Verificabilidade, isso faz parte da cientificidade, né? Ela precisa ser passível de verificação. Eu tenho que dar um jeito de verificar se aquela hipótese está correta ou não, tá? Simplicidade, devem ser diretas e objetivas, evitando enunciados complexos. Então, por exemplo, qual que era a hipótese na minha tese? Diretamente, era que pagamentos por serviços ambientais podem servir ao processo de mercantilização da natureza e não observar a ideia de sustentabilidade. Era essa a minha hipótese, tá bom? Que eu confirmei em partes. Em partes, mas você vê que nem tudo é daquela forma como você imagina e só fazendo a pesquisa para você perceber isso, ok? As hipóteses também devem ter relevâncias, devem ter poder explicativo e contribuir com a compreensão do tema em estudo, nada de achismo, né? Deve ter apoio teórico, que deve ser então baseadas em teorias, tá? Em ter algum fundamento. Especificidade, devem expressar as operações e previsões a que se destina. Plausibilidade, devem propor algo admissível, né? E não algo completamente impossível, vulgo fora da casinha, né? Profundidade, fertilidade, originalidade, devem, portanto, especificar os mecanismos aos quais obedecem para alcançar os níveis mais profundos da realidade. Devem expressar uma solução nova para um problema, tá? Não que você tenha necessariamente que inovar, né? Mas deve ser original no sentido de que não ficar rebatendo coisas que já se sabe, né? Porque daí só se torna um trabalho desinteressante. Daí aqui também, para que a gente possa fazer uma visualização mais concreta acerca da hipótese, né?
Eu trouxe aqui um exemplo de como trabalhar a hipótese pensando no título da sua pesquisa, no objetivo geral, nos objetivos específicos e construção dessa hipótese, tá? Então aqui, pensando no título de pesquisa, como por exemplo, direito à saúde pública e tratamentos médicos de alto custo, o direito ao acesso universal à saúde e o princípio da reserva do possível. Sempre dou esse exemplo porque é um exemplo bastante interessante para a gente compreender isso. O objetivo geral dessa pesquisa, então, seria compreender as questões atinentes à recusa do Estado, né, pelo Estado de custear a saúde de alto custo pela alegação do princípio da reserva do possível, em contraposição ao direito à vida e à saúde. Esse é o objetivo geral da pesquisa, é compreender essas questões, compreender por que o Estado, como que o Estado vai recusar, custear esses tratamentos de alto custo, alegando a reserva do possível. E aí, como objetivos específicos, quais são as 3 etapas que eu vou precisar superar para entender esse objetivo geral? Vamos lá. Primeiro, examinar as questões dos tratamentos de saúde de alto custo, contemplando os aspectos sociais e econômicos, por que isso é importante, né? Então, num primeiro momento, eu vou trabalhar essas questões, por que é importante eu falar disso. Num segundo momento, estudar o tratamento jurídico dado à saúde no Brasil, destacando a universalidade do acesso, né? E, num terceiro momento, eu vou analisar o princípio da reserva do possível, contrastando a observância dos direitos à vida e à saúde. E a partir, então, desses 3 pilares, eu vou formular a minha hipótese. E qual pode ser essa hipótese? Né? Para dar um exemplo para vocês. Poderia ser construída no sentido de defender que o direito à vida e o direito à saúde são garantidos pela Constituição Federal Brasileira de 1988, de modo que a universalidade, também garantida no ordenamento jurídico, é característica do sistema de saúde pública brasileiro. Assim, tem-se que o Estado não pode se eximir de custear tratamentos de saúde de alto custo, devendo observar tais despesas em seu planejamento orçamentário, tá certo? Essa seria a ideia que eu acho que eu buscaria defender. No entanto, né, pode-se defender que não cabem tais direitos, construindo uma outra hipótese que relativize esse direito, né, com base científica. Então, a gente pensar aqui, lá no direito constitucional, por exemplo, né, em conflito em colisão de direitos fundamentais, é um viés interessante de se trabalhar também, né? Tem várias questões que podem aparecer aqui e eu posso construir essas hipóteses, né? De que o Estado, então, ou então encontrar meios termos, né? Para que o Estado garanta o direito à vida dessas pessoas, mas que também não fique com o planejamento orçamentário comprometido, né? A gente tem várias situações aí dentro desse tema, de, por exemplo, aquelas crianças que têm aquela doença neurodegenerativa, AME, né? Tem várias pessoas que fazem, né, vaquinha online, conseguem aí uma boa parte do capital e aí o Estado, né, sempre acionado pela justiça, obviamente, porque ele não faz isso voluntariamente, vai lá e paga o restante do pagamento, né, do medicamento, que é altíssimo custo, em torno de 16 milhões de reais, né? Então, para garantir aí a vida, a qualidade de vida das pessoas que sofrem dessas doenças raras, tá certo? Então, apenas para que a gente possa ilustrar aí como é que se dá essa questão. Daí nós temos aqui resultados, né? Então, saindo do campo do projeto de pesquisa e indo para os resultados agora. O que a gente pode dizer? Primeiramente, né, que em outras áreas do conhecimento, os resultados constituem um item dos trabalhos científicos. Então, lá em outras áreas, na geografia, por exemplo, né, no trabalho científico vai estar lá o item introdução, aí vai ter o item da metodologia, o item dos resultados, o item, né? Então vai ter vários itens diferentes. No direito, o que a gente costuma fazer, que é a tradição jurídica? Introdução, os capítulos diretamente e considerações finais, né? Então, os resultados, eles não vão estar num item específico, né? Normalmente nos trabalhos jurídicos.
eles vão estar diluídos aí ao longo do trabalho, né? Ao longo dos capítulos, ok? Então, ó, nós temos, coloquei aqui para vocês no slide, né? Temos como praxis no direito utilizar a estrutura do trabalho científico dividida em itens e capítulos. Os resultados constarão neles, né? Não havendo um item específico para resultados. Assim, eles devem aparecer ao longo de todo o trabalho, dialogando sempre com os demais temas, ok? Daí aqui, ó, como os resultados aparecem no texto? Bom, aí tem algumas controvérsias. Então, alguns lugares, quando eu digo lugares, leia-se alguns cursos ou algumas revistas científicas ou alguns comitês científicos de evento, por exemplo, se você vai mandar o trabalho para um evento. Então, alguns vão pedir que os resultados sejam adiantados ali no resumo do trabalho e na introdução, tá certo? Não é uma regra, portanto, mas esses resultados, eles podem ser levemente, eu coloquei entre aspas aí, anunciados. Por quê? Porque você não vai entregar todo o ouro do teu trabalho ali no resumo e na introdução. Quem quiser saber o que você pesquisou, que leia, né? Nada de preguiça. Então vamos lá. Você anuncia levemente onde você pretendia chegar, de repente, enunciando a hipótese, e o resultado também. Você diz mais ou menos aonde você chegou. No resumo, você pode fazer isso e na introdução também, né? Então, ó, quando eu digo que a indicação dos resultados deve ser leve, me refiro a que não é interessante, dependendo da temática abordada, entregar completamente ao leitor as conclusões que foram construídas no trabalho. Por outro lado, fazer uma explicação sem tecer maiores detalhamentos é algo interessante para convidar o leitor à análise do seu conteúdo, do seu trabalho, né? A fim de que descubra as observações do pesquisador, tá certo, pessoal? Então, você pode anunciar aí os seus resultados no resumo e na introdução. Bom, nos itens, nos capítulos, então vamos lá. Ao longo da confecção do trabalho, o pesquisador da área jurídica irá indicar os conceitos adotados, né? Então, ele vai construir a análise daquele tema. Eu sempre recomendo assim, trate os conceitos, né? Coloque o que os autores colocam, né? As classificações envolvidas, você vai trazer o que a literatura fala sobre esse tema, as peculiaridades pelo arcabouço que vocês vão encontrar nesse arcabouço teórico, as argumentações contra, os posicionamentos a favor, né? E expressar as suas reflexões. Então, muita gente comete o erro de lá no trabalho científico só colocar o que os autores dizem. O fulano diz isso, ciclano diz aquilo, né? O renomado fulano de tal, né? O perolado fulano de tal diz tal coisa sobre esse tema, gente. Não façam isso também, tá? Nada de ficar puxando o saco dos autores, né? Sejam científicos nesse ponto. Fulano diz tal coisa, fulano defende tal coisa, né? Nada de ficar puxando o saco. Isso é muito do direito e fazer isso, né? Porque normalmente lá nas petições a gente, né? O ilustre doutrinador fulano de tal defende tal coisa. Isso é uma coisa muito da nossa área e muito mal vista também pelas outras, tá bom? Então, não é legal. Então, vamos ser direto, neutro, científico e objetivo. Então, onde foi que eu parei? Aqui, ó. Como resultado das análises feitas, serão construídos os argumentos que exprimirão os resultados a que a pesquisa chegou. Então, você vai falar lá, trazer um conceito sobre, sei lá, direito à saúde, o que é o direito à saúde, né? Aí você vai trazer o que os doutrinadores dizem, e lá no final de cada item, você vai fazer uma mini conclusão com os resultados a que você chegou na tua percepção. Olha, analisando todos esses posicionamentos, verifica-se que tal coisa. E aí você opina, você coloca o seu posicionamento, ok? Lá nas considerações finais, né, é mais importante ainda que esses resultados apareçam, porque, enfim, são as conclusões a que você chegou. E eu gosto mais de usar o termo considerações finais mesmo, porque nada nessa vida, e muito menos na ciência, é completamente conclusivo, né? Mas a gente tece considerações ao final de uma pesquisa. Então, gente, ao estudarmos as considerações finais, veremos que ela se destina a realizar um apanhado geral do texto, né? Ressaltando o que foi feito
como foi feito, né? Você não vai entrar em detalhe aqui, ficar falando de metodologia nas considerações finais, por exemplo. Mas você pode fazer um apanhado geral. No capítulo 1, foi visto tal coisa. No capítulo 2, né, observou-se tal coisa. E no capítulo 3, observou-se outra coisa. Então, com base em tudo isso que foi visto e discutido largamente, né, chega-se à conclusão de que, e aí você opina, coloca lá a conclusão a que o trabalho chegou, ok? Nas considerações finais, portanto, cabe uma reflexão sobre cada objetivo desenvolvido. Então, se vocês lembrarem, os objetivos específicos, eles vão estar desenvolvidos aqui no trabalho como capítulos, né? Então, você vai tecer uma reflexão sobre cada um deles ao longo de cada item, ok? Além disso, é interessante analisar os resultados em face da hipótese apresentada lá no início. Então, você resgata aquela hipótese que você falou e você diz, olha, iniciou-se esse trabalho, né, a partir da premissa de que tal coisa funciona assim. No entanto, ao longo da pesquisa, a gente viu que não é bem assim, né? Ou você refuta aquela hipótese, ou você confirma aquela hipótese, ou você confirma parcialmente, né? Então, aquela coisa de como aconteceu comigo, né? Eu comecei minha pesquisa pensando uma coisa e refutei parcialmente, ainda que parcialmente, a ideia anterior, tá certo? Então, gente, lá na atividade proposta, eu vou pedir para que vocês formulem hipóteses para algumas pesquisas indicadas. Eu vou colocar as instruções lá para que vocês comecem a exercitar esse pensamento, tá certo? Então, vejam lá e termino a aula de hoje. Termino a aula de hoje e trouxe para vocês aqui um pouco de poesia, né? Manuel de Barros, todo mundo conhece, mas vamos lá. A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Neste ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. E eu acredito que essa poesia é bastante adequada para a gente pensar nos resultados e nas nossas hipóteses. Então a gente começa com uma hipótese, mas tudo pode mudar, porque nós mudamos, a nossa lente de análise muda também. E isso é tudo muito bem-vindo no campo da pesquisa científica e mais ainda para a gente pensar o direito. Tá certo, pessoal? Então, tudo de bom para vocês, um bom fim de semana e que todo mundo possa descansar e renovar as energias também. Um grande abraço, até a próxima!